que estamos em pé, quero convidá-lo para um texto sagrado. Confesso que a mensagem talvez não seja aquela que você gostaria de ouvir, mas pode ter certeza que é aquela que Deus quer falar conosco. Romanos capítulo 1, que Deus tem me incomodado alguns dias já, nesta palavra. Eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Romanos capítulo 1, versículo de número 23. Vamos ler até o 25. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Podeis tomar o vosso assento, glorificando a Deus. Meus irmãos, o texto sagrado chama a nossa atenção para os dias que nós estamos vivendo. Eu trago hoje uma palavra mais instrutiva para seu amadurecimento espiritual. O perigo que nós estamos vivendo de viver os valores invertidos. Observe o perigo quando o homem ele inverte os valores, muda os valores morais, espirituais, que a Bíblia nos deixa registrado. Paulo ele contestou de modo da vida da sociedade a forma e alertou os crentes de Roma que ia vigiarem. Ele alerta os crentes para não serem levados pelas práticas pecaminosas que o mundanismo ele está jorrando. O mundo que nós estamos vivendo, irmãos, está pervertido, está podre. E os crentes, muitas das vezes, não percebem que estão sendo ludibriados e levados ao mundanismo sem perceber. Porque o inimigo ele não faz nada mostrando, ele faz às escondidas. E quando paramos para pensar, já pecou, já errou, já esfriou na fé, e o ser humano é cheio disso. O culpado é porque não me corrigiram, o culpado é porque não me alertaram, e sempre o culpado é o outro. Mas Paulo ele traz esta mensagem de advertência para a igreja. Inversão, o que é inversão de valores? Virar em sentido contrário, mudar o estado natural, colocar as avessas, as coisas ao contrário, entrar em contradição com os princípios, com os valores, e achar que isso está certo. Porque é isso que o mundo está vivendo hoje, irmão. Nós estamos vivendo num confronto. Porque os seres humanos, eles muitas das vezes, eles invertem os valores. Muitas das vezes, nós vamos enxergar por causa de ignorância. O escritor aos Romanos, no capítulo de Atos, o escritor de Lucas, no livro de Atos, no capítulo 17, o verso 30, ele diz que era por causa da ignorância, quando não conhecia
Mas Deus, não tendo conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porque quando você não conhece, não tem problema nenhum de você viver uma vida contrária, errada, valores invertidos. Mas isso é para os ignorantes, irmãos. Isso não é mais para os crentes, que são lavados pelo sangue de Jesus. Também nós podemos observar que tem pessoas que parece que ela nunca se converte, porque ela traz as suas crenças da antiguidade, às vezes dos seus pais, dos seus avós, e traz isso na sua cultura cristã. Pessoas perdidas, são outro tipo de coisas que decorre, e às vezes não percebemos. Esta palavra, irmão, talvez você vai ficar refletindo, mas eu sei que o Espírito Santo, ele quer falar com pessoas aqui. E eu não me importo se haverá muito glória a Deus ou pouco glória a Deus, mas que a mensagem seja passada para a edificação da sua fé. Porque a Bíblia, a pessoa, ela pode internizar uma escala de crenças erradas, se ela não tomar cuidado. Gálatas, no capítulo 4, verso 3, olha o que a Bíblia nos ensina. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Quando você não tinha conhecimento da verdade, tudo que ensinava para você, você achava que aquilo era real, não é? Tinha medo da sombra. Se encontrasse um gato preto, já se assustava. Não era assim? Se ouvisse uma voz no escuro de alguém e não enxergasse, já achava que era uma assombração. E tantos medos e rudimentos que o ser humano traz para ele, e esquece que a palavra de Deus é o que dirige os nossos passos. Alguns, por causas de questões culturais, vão se perdendo. Por isso que a Bíblia fala que as más companhias, ela corrompe os nossos bons costumes. Você vai ver o povo de Israel no capítulo de 2 Reis, o capítulo de número 17, se nós lermos o 15 já vai direto, mas podemos ler o versículo 14 antes, que vai dizer: porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz. O povo de Israel tinha regra, tinha palavra, tinha mandamentos, mas qual foi a intenção dele? Endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais que não creram no Senhor seu Deus. Aí o verso 15 ele diz: e rejeitaram os estatutos e concerto que fizeram com seus pais, como também os testemunhos com que protestaram contra eles, e andaram após vaidade, e ficaram vãs, como também após as nações que estavam em roda deles, dos quais o Senhor lhes tinha dito que não fizesses com elas. Mas eles insistiram. Se você continuar lendo, esse povo, eles se influenciaram muito fácil pela cultura. Crente, irmãos, ele não anda por cultura, por ideologia de alguém. É por isso que o crente, ele tem que estar na casa do Senhor, alimentando da palavra, ouvindo a palavra da verdade para não se perder. Quando a gente convida os crentes a estar nos estudos da palavra de Deus, a estar na escola dominical, a ser um crente frequente, é para que ele amadureça espiritualmente, para que ele tenha raízes profundas na palavra de Deus, para que ele não venha a ser enganado pelo mundo cheio de rudimentos, cheios de coisas que nos distanciam dele. E nós precisamos estar preparados, porque o homem está no estado pecaminoso, o homem natural. Ele vive nesse estado. E o pecado, a Bíblia diz que ele gera o quê? Morte. Colossenses, no capítulo 2, verso 3,
13 vai dizer que o pecado, ele gera morte em nós. Quando nós deixamos de estarmos, de termos prazer nas coisas de Deus, a sua carne vai ter prazer naquilo que não presta. O seu homem natural, ele vai correr para aquilo que te esfria, que te afasta da presença de Deus. Então eu trago nesta noite uma palavra de alerta. Nós não podemos inverter os valores, porque o homem ele tem se afastado de Deus. Você vê, eu nasci dentro da igreja, e pela misericórdia de Deus eu fui criado a viver uma vida santa, uma vida cheia da unção de Deus. Sempre fui ensinado que o crente ele não deve deixar de orar, senão ele morre. Então eu vivi nesse tempo, e isso foi muito bom para mim, porque eu entendi qual era o significado da oração. Por que eu tenho que orar? Não é que eu sou melhor que os outros, é que a oração me faz ficar de pé. A oração me faz me colocar numa posição de submissão ao meu Senhor. E então eu entendo que nós precisamos disso. E quando nós olhamos, quando o homem ele se afasta de Deus, ele perde a noção, ele fica vulnerável, ele esquece, ele perde a noção do absurdo. E ele começa, então tudo fica relativista, ele fica falando que não tem problema. Isso é muita crendice, é ser servo demais, cristão não é isso. E ele coloca um monte de coisa, porque ele vem para os rudimentos, os seus desejos, a sua carne aflorira. Efésios capítulo 2, verso 12, olha o que a Bíblia nos ensina. Que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por que eu não posso viver mais no mundo do que dentro da casa do Senhor, irmão? Porque no mundo não tem nada de bom para você, irmão. Fora da presença de Deus, o cristão, ele não sobrevive. Ele está no estado errado. Então, tipos de inversão de valores que nós estamos vivendo hoje, que é muito sério, que você precisa refletir. Muitos estão colocando os bens, estão sendo mais importante do que pessoas. Sim, quantas brigas dentro de casa, porque ao invés de dar atenção, às vezes, para a família, para o cônjuge, o carinho, o abraço, um abraço. Eu vejo que tem tanta gente voltada para os bens, se preocupado, achando que aquilo é uma prioridade, e esquece de dar um abraço, às vezes, num filho, numa esposa, num esposo, esquece de demonstrar o amor que aquele ser humano tem, que vale mais do que todas as coisas. Os valores invertidos. O crente ele deve amar mais as pessoas do que os bens. Dentro da tua casa, olha para os seus, irmãos. Pense como está o lado emocional de cada um. Um deve ajudar o outro. Nós estamos vivendo, irmãos, dias difíceis. Nós estamos vivendo dias tenebrosos. O inimigo ele está constantemente tentando destruir família, destruir relacionamento, destruir casais, destruir amizades saudáveis, porque a melhor amizade, irmão, é com o cristão, que é com ele que você vai morar no céu. É com ele que você vai passar a eternidade. Mas tem crente que tem a capacidade de dizer: os meus melhores amigos estão no mundo, não estão na igreja. Lamentável, eu posso dizer isso para você. É lamentável, porque a Bíblia ensina o contrário. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a aparência, ela não pode ser mais importante do que o conteúdo. Jesus chama atenção quando ele depara com os fariseus. Em praça pública gritavam, pregavam, falavam tantas coisas bonitas, mas diz: os seus corações estão destruídos, estão distante de mim, os seus ossos estão apodrecidos, vocês vivem de ilusão,
Vocês não vivem a realidade. São imundícies, os seus ossos são como imundícies. Porque estão por dentro, não tem nada de verdade. O serviço, às vezes valorizamos mais o serviço cristão do que acolher toda a nossa família na casa do Senhor. Nós precisamos, irmãos, tomarmos cuidado. O apóstolo Paulo, ele orientando a Timóteo, no capítulo de número 3, melhor dizendo 5, o verso 8, ele orientando Timóteo, ensinando a Timóteo, no capítulo 5, verso 8, de 1 Timóteo, se puder colocar na tela, por favor, ele diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, o que ele está fazendo? Negando a sua fé. E é pior do que o infiel. Quando eu vejo o meu filho se esfriando, eu sou o culpado. Quando eu vejo a minha esposa fracassando na fé, eu sou o culpado. Estar na casa do Senhor deve ser entre nós, em família. Vamos cuidar, irmãos. Vamos cuidar da nossa fé, vamos cuidar do nosso lar, na presença de Deus, vamos preocupar mais com os nossos, de estar dentro da casa do Senhor. Os valores não podem ser invertidos. Nós estamos vivendo dias difíceis. Alguns valorizam mais os dons, as virtudes ainda que nós estamos vivendo, no tempo de tanta ignorância na igreja, que as pessoas já não sabem mais nem o que é os dons espirituais, para que serve. Estão vivendo uma frieza espiritual, que não sabe que há dons que é dado àqueles que buscam na casa do Senhor. Mas ainda mais além dos dons, porque quando alguém chega e começa a pregar, e aí revela um lá, revela outro lá, e fala: eita, esse aí é o homem. Na verdade, querido, a verdadeira palavra, ela é a maior, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela não se altera. A palavra de Deus, ela fala na nossa alma. A palavra de Deus, ela sempre permanece. Uma profecia pode ser dada para alguém para dar um alerta. Uma revelação pode falar para alguém, talvez que está desapercebido, mas a palavra no teu coração, ela traz vida para a tua alma. Ela traz salvação para você. Ela não pode deixar de ser pregada como ela é. Os dons espirituais é importante, é lindo, mas a palavra, ela é principal. Queridos, o crente que julga a revelação maior do que a palavra, é o crente que está sendo enganado. E nós precisamos tomar cuidado. Os outros tipos de inversão de valores, é o que eu disse aos irmãos, no livro de 2 Coríntios, do capítulo 6, do versículo 14 em diante, eu gostaria de ler com vocês. Muitos estão valorizando a comunhão com os ímpios, e é mais importante do que a comunhão com os irmãos. Isso eu estou dizendo, irmãos, um alerta para você, que gosta de andar em festinhas por aí, onde tem todo tipo de conversa, onde tem todo tipo de fala, e você está no meio da risada, e acha que isso é bom para a tua fé. Cuidado, que você está matando a sua fé. Você está matando a sua vida com Deus. Você está voltando para trás. Você está voltando para os rudimentos da velha vida, da velha natureza. Isso é perigoso. E é um alerta de Deus para a igreja. E aqui o texto vai dizer: não vos prendais ao jugo desigual. O que é? O mundo não pensa como nós. O homem que não tem Deus, ele não tem a mesma mentalidade que você está indo para o céu. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é a presença do Espírito Santo. Ele não tem noção do que é isso. Ele não tem noção do que é a alegria da salvação, do que ter os perdão dos seus pecados perdoado. Ele não sabe o que é isso. Então ele diz aqui: com os infiéis, não se alinha a eles, porque a sociedade tem a justiça com a injustiça, o que tem?
Nós com a injustiça, nós que temos a justiça. Aí ele diz assim: e que comunhão tem a luz com as trevas? Alguém diz: pastor, o senhor está sendo ignorante. Irmão, não tem comunhão, luz com trevas, não tem. Você pode evangelizar ele, você pode falar do amor de cristão, mas conviver com o mundanismo, você não pode, abre mão deste negócio. Você precisa entender, esta palavra é séria. Olha o versículo 15. E que concórdia há entre Cristo e o Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Esta palavra é pesada, mas é um alerta para a igreja. Porque hoje, irmãos, eu tenho observado que as pessoas estão levando uma vida achando que está tudo certo, que não tem mais pecado, que pode fazer o que quer, que pode brincar com a verdade. Deus ainda é o mesmo. Deus ainda exige de nós santidade, temor na sua palavra, vontade de estar com Ele, de ouvir a sua voz. Então, queridos, precisamos tomar cuidado. O mundo não pode estar dentro da igreja, e nem a igreja pode estar dentro do mundo. A palavra igreja é arrancado para fora, você já saiu deste mundo, agora você vive na presença de Deus. Quando nós olhamos, os interesses materiais são mais importantes do que o reino de Deus. É outra coisa que eu tenho visto e observado, irmãos. Tem pessoas que ele não se importa, ele deixa tudo para cuidar das suas coisas materiais, ele morre por aquilo, ele está sofrendo, está despedaçado, talvez a família destruída, mas ele está lá em cima, trabalhando igual louco, inconsciente, e esquecendo que é Deus que cuida de nós, esquecendo que Jesus nos ensinou no livro de Mateus. E eu quero ler com você esse texto. Talvez você está dizendo: pastor, o que o senhor está vendo? Eu estou vendo a palavra, capítulo 6 de Mateus, versículo 25. Vamos ler algum versículo comigo? Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quando ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestimento? Aí ele continua: olhai para as aves do céu, que não semeia, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai, aqui Jesus está dizendo, é o vosso Pai que cuida delas. É o vosso Pai Celestial que as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E aqui você vai entender que ele está dizendo e falando. Aí ele continua: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Jesus está dando um desafio a você. Quem é de vós que pode fazer alguma coisa por você mesmo, se não for Ele? Que pode alterar alguma coisa da sua estrutura, se não for Ele por você? Aí ele continua ainda dizendo: e quanto a vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo. Ele estava dizendo, talvez você diz assim: não é o senhor, pastor, que compra a minha comida, né? Não é o senhor que sustenta a minha casa. E é Deus falando com você: olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Aí ele continua: eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E aí ele continua ainda: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada do forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Nós precisamos, irmãos, ter um choque de realidade. O cristão, ele não enxerga, ele não recebe, ele não acredita no que ele está vendo, não.
Nós ainda, hoje eu estava dizendo de manhã na escola bíblica dominical, nós temos ainda o escritor aos Hebreus nos ensinando a viver pela fé. Porque a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que nós não vê, mas nós espera. O crente, ele espera em Deus. Ele não consegue enxergar o que vai vir, mas ele espera. O que ele espera? Ele espera a providência de Deus, ele espera a resposta de Deus, ele espera as bênçãos de Deus na sua vida, e não importa quanto tempo vai demorar, mas ele espera, porque o crente, ele vive de fé em fé. Abraão não tinha nenhuma instrução, mas ele aprendeu. E quando ele estava desanimado, o que ele fez? Glorificou a Deus. E aí a Bíblia diz que quando ele glorificava, a fé dele era fortalecida. E o que é que você tem feito? Enquanto a tua fé está fraca, tem ficado em casa, vem para a presença de Deus, exaltar o nome dEle, exaltar a Ele, vem dizer a Ele. Glória a Deus. O culto em outros lugares é mais importante do que no templo que você congrega muitas das vezes. Pedro, ele se dirigia ao templo com responsabilidade. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Pedro, ele dirigia ao templo na hora da... Qual era a hora que ele ia para o templo? Repita comigo, qual é a hora que Pedro ia para o templo? Na hora, vamos aprender, irmãos, na hora da oração. Repita comigo, na hora da oração. Mais uma vez, na hora da oração. Essa é a hora de vir para o templo, irmão. Essa é a hora de nós estarmos no templo. Essa é a hora de nós estarmos aqui, tendo comunhão com Ele, com o Pai, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nosso favor. O salmista, no texto que nós fizemos menção, hoje na leitura oficial, eu não sei se você prestou atenção no Salmo 84, o verso 10 que me chamou a atenção, porque o salmista, ele vai expressar o seu sentimento. Ele vai dizer, porque vale mais um dia nos teus átrios, Senhor. Ele estava falando isso com sinceridade de coração. Deus, vale mais um dia nos teus átrios do que viver 1000 anos no meio desse povo aí no mundo. Vale mais um dia na tua presença. Vale mais um dia eu gozar da tua unção do que eu viver 1000 anos neste mundo. Se o Senhor quiser me deixar um dia, eu troco por 1000 anos aí fora. E tem gente que acha que é difícil demais estar na igreja, porque não tem noção do que é a presença de Deus. Enquanto você não se dobrar para adorar a Deus de verdade, você nunca vai sentir a essência do Espírito Santo na vida. O culto para você nunca vai valer a pena se você não chorar aos pés de Jesus e sentir a graça dele. Vale mais estar na casa do Senhor, vale mais estar na presença de Deus. O talento, irmão, ele não é mais importante do que a presença de Deus, do homem honesto, sincero, verdadeiro diante de Deus. Tem gente querendo ouvir gente que faz barulho, tem gente querendo ouvir gente que dá espetáculo, mas vai atrás de gente sincero, de gente que adora a Deus, de gente que é fiel, de gente que luta pela fé para morar no céu, que é muito melhor, meu irmão. Valorize a tua igreja que te ama, valorize a igreja que ora por você. As criaturas, irmão, não pode ser mais importante do que o Criador, não. Tem muita gente invertendo os valores. Eu não deixo o meu bichinho.
Aí eu não deixo aquela criatura. Hoje eu não vou no culto porque meu animalzinho não pode ficar aqui. A criatura foi Deus que fez, meu irmão. E você é criatura de Deus, agora você se torna filho de Deus. E você é um adorador de Deus, você tem um compromisso com Ele. Coloca Deus em primeiro lugar. É por isso que Ele vai dizer, aí em Mateus 6:31, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas. O que é as demais coisas? Tudo que eu preciso, não é tudo que eu quero não, meu irmão, é tudo que eu preciso para chegar no céu. Então aprenda a adorar a Deus, que tudo que você precisar para caminhar nesta peregrinação para o céu, Ele vai cuidar de você, Ele vai zelar da tua vida, Ele vai zelar da tua casa, Ele vai zelar da tua família. Tem gente se preocupando com o dia de amanhã, mas Jesus vai dizer ainda, Ele continua no verso 32, aquietai-vos, não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o teu mal, é eu que cuido de você, é eu que cuido da tua casa, é eu que cuido daqueles que são chamados para o meu propósito. Você foi chamado para o propósito de Deus, então seja um adorador de verdade. Adore a Ele de verdade, exalte a Ele de verdade. E aí nós podemos dizer como o salmista no Salmo 103, versículo 19: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Você pode declarar esta palavra para Deus nesta noite? Leia comigo, vamos lá? O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Você pode declarar isso? Vamos lá? O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 115, verso 3. Vamos declarar também, o salmista nos ensina a declarar quem é o nosso Deus. Ele vai dizer, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Como quem? Ele faz tudo o que quer comigo, porque Ele é o dono da minha vida, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E aí você pode fazer aquela oração, que quando Salomão vai inaugurar o templo, no livro de 1 Crônica, coloca lá, versículo 29, no versículo 10, começa no 10, aí é uma oração de gratidão, pelo que Davi louvou ao Senhor, perante os olhos de toda a congregação, e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai, Israel, de eternidade em eternidade. E o verso 11, tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é o Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. É Ele que está sobre nós, querido. É Ele que domina a nossa vida. É Ele que controla todas as coisas. Não seja um crente medíocre. Não seja um crente covarde. Seja um crente que adora a Deus. Que tenha prazer estar diante dEle, adorando a Ele em espírito e em verdade. Fique com esta palavra. Fiquemos em pé. Vamos agradecer a Ele. Não inverta os valores. Você ainda é crente. Você foi chamado para ser um adorador sincero na presença de Deus. Aleluia. Se houver alguém entre nós que está enfermo, que precisa de um milagre, Ele quer fazer um milagre na sua vida, ou está se sentindo fraco, venha à frente, saia do teu lugar, venha receber a oração da fé neste momento, em nome de Jesus. Vamos, Vinícius, fazendo uma oração. Glória a Deus, saúde a amada igreja com a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem à frente que ainda dá tempo. Você que precisa de cura, você que precisa ser fortalecido espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Senhor Jesus, meu mestre, louvado seja o teu nome e engrandecido seja o Senhor. Estamos aqui, papai querido, reconhecendo a nossa pequenez e entendendo que somos dependentes do Senhor. Pai, eu sei que a tua mão não está encolhida e nem os teus ouvidos agrasados. Então cremos que o Senhor tem ouvido a oração que tem sido feita neste lugar. E pedimos para que o Senhor venha se compadecer do teu povo. Papai querido, aonde há necessidade de cura, entra com cura para a tua glória. Aonde há necessidade, papai querido, de libertação, entra com libertação no nome de Jesus. E aonde há necessidade de renovo, renova espiritualmente para a tua glória. Renova o meu irmão, Senhor, renova a minha irmã no nome de Jesus Cristo para a tua glória. Cura, Senhor, o meu irmão, cura minha irmã no nome de Jesus Cristo, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Papai querido, dê força para que cada um de nós continue caminhando, para que possamos chegar, Senhor, no destino, para que possamos testemunhar para a tua glória no nome de Jesus Cristo e participar, Senhor, do coral celestial, adorando o Senhor na eternidade. E desde já agradeço ao Senhor, crendo no milagre da tua igreja, crendo no milagre do teu povo, crendo no nosso milagre, em nome de Jesus. Amém.